Cristiane Luiz de Paula da Silva nasceu no dia 12 de setembro de 1971, na cidade do Rio de Janeiro, capital do estado de mesmo nome no Brasil. Quando criança, iniciou um curso de atriz, tendo atuado em teatros desde muito cedo, além de algumas participações na TV. Após sair do ensino médio, ela decidiu dar um tempo nas atuações e prestou vestibular para o curso de Educação Física, numa universidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, e se mudou para lá. Passado alguns semestres estudando, Cristiane resolveu trancar o seu curso devido às várias greves estudantis que estavam ocorrendo naquela época. Ela então voltou para o Rio de Janeiro, cidade em que sua família ainda morava. Após retornar ao Rio, ela decidiu entrar num curso de dublagem, influenciada por um antigo amigo de teatro que já estava atuando neste meio. Inicialmente, a mulher encontrou poucas oportunidades de trabalho, já que a oferta de conteúdo era baixa na época, e não haviam muitos postos de empregos livres na área de dublagem como hoje. Mas com o tempo, as coisas foram melhorando e Cristiane foi encontrando cada vez mais trabalhos e se consolidando como uma grande dubladora no Brasil. Conforme ia se firmando no mercado de dublagens, ela passou a gostar cada vez mais e a se dedicar exclusivamente a isso, iniciando assim sua carreira exclusiva de dubladora. A mulher começou a atuar oficialmente como dubladora no ano de 1994. Em sua longa carreira, a atriz e dubladora ficou conhecida por ter dado voz à Professora Morello na série Todo Mundo Odeia o Chris e pela voz da Margarida, personagem da Disney, além de diversos outros personagens menos aclamados pelo público. Para os fãs de jogos online, ela era conhecida por dar voz ao personagem como Sivir, do game League of Legends, e Mercy, de Overmatch. No ano de 2017, durante sua passagem por uma clínica psiquiátrica para fazer um tratamento, Cristiane conheceu Pedro Paulo Gonçalves Vasconcelos da Costa. A partir daí, os dois se tornaram próximos e iniciaram uma amizade. Tempos depois, Cristiane alugou um dos seus apartamentos no Rio de Janeiro para Pedro Paulo. O homem morou no imóvel junto com a mãe, Eliane Gonçalves Vasconcelos da Costa. Mas depois de alguns meses, ele parou de pagar o aluguel e só enrolava Cristiane. Pedro Paulo é formado em economia, mas não se sabe se nessa época ele estava empregado ou não e se deixou de pagar o aluguel por problemas financeiros ou falta de caráter mesmo. É dito que Cristiane tentou negociar com Pedro, já que eles tinham uma grande amizade e ela queria continuar mantendo esse bom relacionamento. Mas, ao que tudo indica, foi em vão, já que a dubladora teve que entrar na justiça para poder tirar Pedro e sua mãe do imóvel por conta dos vários meses de aluguéis que eles não pagaram. Pedro e sua mãe foram despejados do imóvel e isso, obviamente, abalou a amizade dele com Cristiane. Após isso, os dois ficaram sem se falar por algum tempo, mas no início de 2021 eles retomaram o contato. Pedro Paulo vinha tendo crises psicológicas e foi acolhido por Cristiane no próprio apartamento dela, que fica em Ipanema, um badalado bairro do Rio de Janeiro. Segundo colegas e amigos, Cristiane era uma pessoa meiga, gentil, sensível e apaixonada pelos animais. Ainda segundo eles, ela sempre foi muito prestativa e ajudava os outros nos momentos de necessidade. Ela também tinha síndrome do pânico e não gostava de ficar sozinha. Então, além de ajudar o amigo que estava com problemas, eles poderiam fazer companhia um para o outro. A amizade dos dois parecia crescer cada vez mais com o passar do tempo. Eles estavam quase sempre juntos nos barzinhos do Rio e nas confraternizações de outros amigos e conhecidos. Inclusive, as últimas fotos postadas por Cristiane em seu Instagram mostram ela ao lado de Pedro Paulo abraçada e sorrindo. E em uma dessas fotos, Pedro comentou: "Minha irmã, te amo." E Cristiane respondeu: "Te amo muito também." Apesar da amizade dos dois parecer algo sincero e verdadeiro, ela terminaria de forma trágica. No dia 20 de julho de 2021, amigos próximos de Cristiane foram até a delegacia de polícia relatar o seu desaparecimento. Segundo eles, já fazia alguns dias desde a última vez que eles tinham visto a dubladora e ela não estava comparecendo ao seu trabalho, algo que não era de seu costume. Eles disseram também que foram até o apartamento de Cristiane, mas apenas Pedro estava por lá, e o mesmo disse que Cristiane estava bem
e que ela havia viajado com um namorado. Ele também alegou que ela voltaria em alguns dias e que tinha desligado seu celular. Os amigos de Cristiane acharam essa história muito estranha e, por isso, decidiram ir até a polícia. Os investigadores então foram atrás de Pedro Paulo para que ele esclarecesse essa história. Pedro afirmou aos policiais que havia se encontrado com Cristiane no dia 17 de julho e que ela havia dito que precisava se desligar por um tempo, que iria para a casa de amigos do seu namorado e pediu para que ele cuidasse de seus 2 cachorros. A polícia desconfiou dessa versão dada por ele, mas como não tinham nenhuma prova que pudessem ligá-lo a um possível crime, ele foi liberado. Em 22 de julho de 2021, o corpo de Cristiane Luiz foi encontrado numa área de vegetação da praia de Grumari, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela estava enrolada em sacos plásticos e lençóis. O laudo da perícia apontou que a dubladora foi morta 2 ou 3 dias antes e que a causa da morte foi devido a um corte profundo em sua garganta. Além do ferimento na garganta, também havia outro corte em uma de suas pernas. A notícia do crime repercutiu pelo Rio de Janeiro e posteriormente por todo o Brasil. Cristiane Luiz era uma grande dubladora que deu voz a diversos personagens que marcaram a infância e a juventude de muitos brasileiros. Vários de seus colegas de profissão fizeram homenagens a ela em suas redes sociais. Amigos e familiares ficaram desolados com a notícia. Cristiane não tinha problemas com ninguém, e muito menos inimigos. Então quem poderia ser o responsável por esse crime? Enquanto todos lamentavam a morte dela, Pedro Paulo, que a chamava de irmã e até dizia que a amava, não parecia muito abalado com o ocorrido. Ele inclusive postou uma foto nas redes sociais em que ele está na praia, ao lado de sua mãe e sorrindo, poucos dias depois do corpo de Cristiane ter sido encontrado. Como ele já era considerado um suspeito em potencial pela polícia, os investigadores solicitaram à justiça um mandado de busca e apreensão para a casa da mãe dele, que era o local em que ele estava morando após ter saído do apartamento da vítima. Durante buscas no imóvel, os policiais encontraram diversos itens de Cristiane, tais como computadores e celulares, que juntos somavam mais de R$10 mil. Questionado do porquê ele está em posse daqueles objetos, ele não soube explicar e foi levado para a delegacia. Pedro Paulo estava sozinho em casa e o paradeiro de sua mãe era desconhecido. Na delegacia, sabendo que não tinha mais para onde correr, ele confessou tudo. De acordo com ele, agiu em legítima defesa, alegando que Cristiane estava violenta e parecia possuída. Ele disse ainda que ela estava sob efeito de entorpecentes, remédios controlados e bebidas alcoólicas quando o atacou no apartamento dela, em que eles compartilhavam em Ipanema. Obviamente, a polícia percebeu que a versão dele não batia com os fatos, ainda mais porque ele não tinha nenhum ferimento em seu corpo. E como isso seria possível, já que ele mesmo disse que foi atacado pela vítima? Após os depoimentos de Pedro Paulo, a polícia pediu a prisão preventiva dele, para que eles pudessem investigar melhor o caso. Durante as investigações, foi descoberto que a vítima foi morta no dia 20 de julho e que o objeto usado para matá-la foi um cálice quebrado. Foi descoberto também que Pedro provavelmente teve ajuda de sua mãe e de uma terceira pessoa para se livrar do corpo, e que eles apagaram várias conversas dos seus celulares e da vítima que pudesse comprometê-los. Mas antes de tudo isso, eles ficaram quase 2 dias com o corpo escondido na casa da mãe do acusado, que foi considerada foragida, já que a polícia não conseguiu localizá-la em lugar nenhum. Os vizinhos do apartamento de Cristiane disseram que não ouviram nada de estranho no dia do ocorrido, e por isso não desconfiaram de nada. Certamente, Pedro Paulo atacou a dubladora de surpresa, impossibilitando que ela gritasse e muito menos se defendesse. Também não está muito claro como ele conseguiu sair do apartamento da vítima com o corpo dela sem que ninguém visse. Algumas fontes dizem que Pedro havia conquistado a confiança dos moradores e funcionários do prédio, já que ele era carismático e muito comunicativo. O mesmo tinha cópias das chaves do imóvel e saía e voltava a hora que quisesse do apartamento. De acordo com alguns funcionários do prédio, Pedro teria entregado a eles um monte de sacos plásticos contendo alguns pertences de Cristiane e pediu para que eles jogassem fora. Isso teria ocorrido um dia depois dele ter cometido o crime. Para a polícia, a motivação do crime seria patrimonial.
Os investigadores trabalham com a teoria de que Pedro Paulo e sua mãe pretendiam se apossar dos bens de Cristiane e por isso a mataram. Segundo eles, mãe e filho se aproveitavam da fragilidade mental da vítima para lhe tirar dinheiro sempre que podiam. Na noite de 18 de agosto de 2021, Eliane Gonçalves Vasconcelos da Costa se entregou na Delegacia de Homicídios da capital, na Barra da Tijuca. Durante o seu depoimento, ela não quis dizer nada aos policiais. Eliane então foi presa preventivamente por 30 dias, para que a polícia apurasse se de fato ela teve participação ou não no crime. O irmão de Pedro e filho de Eliane também se apresentou na delegacia junto com as advogadas da família. Em seu depoimento, ele negou qualquer envolvimento no crime e disse que apenas é conhecido da terceira pessoa que ajudou Pedro e Eliane a se livrarem do corpo. Essa terceira pessoa se trata de Arthur Barroso Marciano, um motorista de aplicativo de 25 anos, do qual eu não encontrei fotos. Em depoimento, ele disse aos investigadores que foi chamado por Eliane para transportar um cabrito morto, que havia sido usado em um despacho, e que jamais pensou que aquilo, na verdade, se tratava de um corpo humano. Ele disse ainda que era conhecido do outro filho de Eliane, o mesmo que também prestou depoimento à polícia, e que ele sempre era chamado pela família para fazer corridas, já que eles o conheciam. O veículo utilizado no transporte do corpo, um Toyota Corolla, chegou a ser periciado pela polícia, mas até onde se sabe, nada de incriminatório foi encontrado. Apesar de Arthur se declarar inocente e alegar que não sabia o que realmente estava transportando, ele foi indiciado pela polícia do mesmo jeito. Os acusados ficaram presos preventivamente até que as investigações e o inquérito fossem concluídos. Pedro Paulo Gonçalves Vasconcelos da Costa e sua mãe, Eliane Gonçalves Vasconcelos da Costa, foram indiciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por feminicídio qualificado pela motivação torpe e pelo meio cruel de execução. Eles também vão responder por ocultação de cadáver. Os dois agora irão permanecer presos aguardando o julgamento. Já o motorista Arthur Barroso Marciano foi indiciado por ocultação de cadáver, mas eu não encontrei informações se ele está preso ou se responde em liberdade. A defesa dos acusados disse que a denúncia do Ministério Público é uma aventura jurídica e alegaram que Eliane não instigou, não participou e tampouco prestou auxílio na morte da dubladora. Ainda por meio de uma nota à imprensa, eles disseram que a tarefa da defesa é o esclarecimento e a busca da verdade. A perda de Cristiane Luiz foi algo doloroso, não só para aqueles que a conheciam pessoalmente, mas também para todos que apreciavam seu trabalho. Como eu já disse, a dubladora deu voz a inúmeros personagens que marcaram a infância e juventude de muitos brasileiros. Alguns fãs até chegaram a postar homenagens para ela em suas redes sociais, onde lamentavam a perda. Amigos e colegas de trabalho também prestaram suas homenagens à dubladora nas redes sociais. Bia Menezes, que também é do ramo, disse que Cristiane era uma pessoa amável, que sempre ficará em seus corações e que sempre será lembrada por todos. O dublador Mário Tupinambá postou em sua rede social uma foto com a frase: "É com a alma sangrando que comunico a partida de Cristiane Luiz. Te amo para sempre, Zinha." A morte de Cristiane Luiz ocorreu pouco mais de um mês antes do seu aniversário, em que ela completaria 50 anos. Ela se somou a diversos outros nomes da dublagem brasileira que partiram durante o ano de 2021. Antes dela, houve a morte também de Carlos Marques, dublador do Garfield, Dário de Castro, dublador do Russell Crowe, Ana Lúcia Menezes, Gwen do Ben 10, Yara Rissa, Arlequina, Mariana Mirabete, Zeta em Overlord, Orlando Drummond, Scooby-Doo, Mário Monjardim, Salsicha do desenho Scooby-Doo e José Luiz Barbeito, dublador do Dexter. Esta foi a história da morte de Cristiane Luiz, dubladora que teve sua carreira interrompida pelas mãos de quem ela ajudou quando precisou e considerava um amigo.